Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, que a paz do Senhor permaneça sobre a sua vida nessa sexta-feira, apóstola. Bom dia! Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom dia nesta manhã abençoada de sexta-feira. Sextou, podemos declarar isso. Que semana, hein, irmãos? Semana desafiadora, semana que nós liberamos palavras de bênçãos. Quantos testemunhos que nós tivemos nesta semana, quando nós entramos aqui dizendo a você, para você ser boca de Deus neste tempo. E isso mesmo, e nessa sexta-feira temos bênçãos, milagres, testemunhos a serem ditos para você levantar, posicionar, vencer e romper. Chegou um final de semana para você estar junto com a sua casa e ser abençoado com a sua família. No início dessa semana eu recebi um telefonema onde essa pessoa ela dizia que estava prostrada diante de uma situação na casa dela. Depois que ela teve ela sentiu um mal e ela não conseguiu mais levantar. Então eu disse para ela, é hora de você levantar no espiritual. É hora de você apegar a palavra de Deus. Porque tem momentos nas nossas vidas que só a palavra cura, só a palavra liberta, só a palavra é que pode fazer nas nossas vidas. E eu quero aqui, nesta manhã, declarar e também dizer que aquela irmã está de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque, irmãos, quando nós dependemos de Deus, Deus é Deus que faz, Deus é Deus que opera, Deus é Deus que age de uma maneira sobrenatural. Qual o seu desafio hoje? A palavra do Senhor, ela diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. A palavra é o sustento. As pessoas acham que muitas das vezes ir à igreja, assistir programas evangélicos ou alguma coisa que vai sustentar a fé ou que vai permanecer na vida com dia após dia, mas esquece que a leitura diária é o que sustenta a sua fé. A leitura diária é o que sustenta a sua vida. O que sustenta nós dia após dia é a palavra. Alimentar da palavra, porque quando nós lemos a palavra, nós entendemos o nosso Deus. Quando nós lemos a palavra, nós conhecemos o nosso Deus. Conhecemos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Então, leia a Bíblia, leia a palavra. A Bíblia ela não precisa ser reformulada, a Bíblia ela não precisa ser entregue de uma forma que não totalmente explícita. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o seu sustento, a luz para o seu caminho e a lâmpada para você continuar e ir em frente. Então que você possa se sustentar na palavra. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque em meio às lutas, em meio às situações que nós passamos, esquecemos do poder de Deus. E Jesus estava na onde quando ele disse isso? No deserto. Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo. E ele não orou, ele não jejuou naquele momento para o diabo sair. Como ele expulsou? Através da palavra, através de versículos, através de todos os ensinamentos que o nosso Deus nos ensina, porque o que nos sustenta é a palavra. Está no deserto? Está no vale? Se você vai sair sustentado e sair desse deserto, é só através da palavra, a palavra do Senhor, a palavra que transforma e a palavra que muda. E hoje nós vamos falar de um homem chamado Paulo, que usou muito a palavra. Oi, como usou! E como usou a palavra em todo o tempo. Paulo estava em Atenas, nós vamos falar de Atos 17. Aprendemos muito nos cultos passados no domingo de Atos 17. E Paulo estava em Atenas e ele trouxe palavra.
palavra àquele povo ali que precisava de ouvir. E é por isso que Paulo disse, pois nele vivemos. Outra coisa que Paulo fala, pois nele nos movemos. E nele o que, Josi? O que a palavra está dizendo? Existimos. Então vamos lá, a primeira coisa que Paulo está dizendo, pois nele vivemos. Não conseguiremos viver, irmãos, longe dele. Nós precisamos estar em todo tempo, em todo momento, sabe, junto dele, porque ele é a fonte para viver. As pessoas me perguntam assim, como que a senhora consegue, manter, da forma que a senhora tem se mantido todos os dias? Na verdade, é a minha vida, de oração. Eu vou na fonte todos os dias. Todos os dias eu estou na fonte. Todos os dias eu bebo dessa água chamado Jesus. A água, que é a palavra que está me lavando todos os dias. Então, todos os dias eu estou na oração e todos os dias eu estou na leitura da palavra. E tudo que nós precisamos de entender que quando você vai para a oração, parece que te falta palavras. Não é verdade, Josi? É verdade. E quando você vai para a leitura da palavra, te dá canseira aos olhos. Isso que eu ia falar nesse momento. O cansaço, muitas das vezes, a correria do dia a dia, as situações que nós passamos nos tornam cansados. Então, quando nós começamos a ler, o que acontece? O olho enche d'água, um sono vem. Mas sabe o que me chama a atenção nisso? Que quando a gente está no celular, o olho não enche d'água. Quando a gente está lá nas redes sociais, e achando graça daquilo e aquilo outro, não tem sono. Pelo contrário, você nem vê a hora passar. Mas quando você vai para a palavra, você viu que a estratégia do inimigo para não deixar você conhecer o poder de Deus, para não deixar você ter conhecimento da palavra de Deus. Então, Deus, irmãos, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que age e Ele é o Deus que move de uma maneira poderosa e maravilhosa a favor da sua vida. E é tão importante que Paulo, quando falou aos gregos em Atenas, ele estava dizendo, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele estava declarando que Deus é a fonte de vida para se mover e para existir. Só nessa fonte, como a apóstola disse, que podemos nos mover e podemos existir. Existir no Senhor. Entender que o Senhor é a fonte inesgotável. Me recordo também quando a mulher chegou na fonte, apóstola. Quando ela chegou ali na fonte para pegar água. E quem estava na fonte? A fonte. A fonte estava na fonte entregando água, mas era a fonte que era fonte de água vida. É isso que faz toda a diferença. Nós vamos deixar um pouco aqui para colocar aí esse culto, os cultos que têm acontecido, e a gente volta para concluir essa palavra e orar com você no nome de Jesus. Mas eu estou sobre as suas asas. Lamanachou, me canta Lamanachou. Quando eu e você está nas asas dele, debaixo, irmãos, da sombra do Onipotente, estamos seguros. Não importa se estamos no lugar, irmãos, escondido. Não importa onde eu e você esteja. O importante é nós sabermos quem está sobre nós. Lamanachou, canta Lamanachou e Halamás. E nessa noite, o
te trouxe nessa casa para te dizer: eu sou o Deus que estou sobre ti, eu sou o Deus que te guardo, eu sou o Deus que te sustento, eu sou o Senhor teu Deus. Nós continuamos aqui nesta palavra. Você ficou um pouquinho daquilo que tem acontecido nos nossos cultos de quarta, sexta, domingo, e hoje nós temos culto abençoado às 19h30 e aguardamos por você. Estamos aqui falando de Atos, capítulo 17, o versículo de número 28, quando Paulo fala ao povo ali de Atenas. Né? Atenas, e o que me chama a atenção que ele diz acerca que nele nos movemos, e nele nos vivemos e nele nós movemos. Só podemos mover sobre uma palavra, né, Josi? É verdade. E eu quero que você entenda que sobre nós tem uma palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela vira decreto. É isso que você precisa de entender, né? Que nós temos uma palavra. A palavra de Deus, ela é a lei. Então, quando você apega à palavra de Deus, a circunstância está falando outra coisa, mas você está dizendo: não, a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que vai diante de mim, endireitando os caminhos tortuosos. A tua palavra diz que o Senhor é a porta. A tua palavra diz que o Senhor é o sustento. O Senhor é aquele, né, que está conosco todos os dias e em todo o tempo. Então nós movimentamos sobre esta palavra. E outra coisa que Paulo diz: e nele existimos. E é interessante, apóstolo, que Paulo usou uma citação dos próprios gregos, das próprias pessoas que estavam lá, para aquele povo de Atenas entender o que ele estava falando. Então, Paulo usou uma frase que era muito conhecida naquele momento para entender e para dizer àquele povo: você não depende de humanos, você não depende de homens, você depende de Deus. Amém. Você pode existir no Senhor e você pode se mover no Senhor. E o que eu acho muito interessante, inclusive isso foi o tema de um dos nossos Connects que eu trouxe, dizendo que viver, nele vivemos. Depois de viver, nos movemos. Então você vive, move e existe. Meu Deus é muito forte, então dele vivemos. Então quando eu entendo quem sou eu posso me mover. E quando eu posso me mover, eu existo para aquela situação, para mudar a história, amém, para transformar a situação de uma coisa que é ruim para algo bom. Se Paulo citou isso para o povo de Atenas, nós estamos citando, dizendo para você que independente das circunstâncias, você pode se mover, você pode se existir e você pode viver nele. Você pode entregar a sua vida nele. Quando nós colocamos esse alvo, esse objetivo, grandes coisas acontecem. O discurso de Paulo foi muito forte, trouxe Bíblia, trouxe palavra, trouxe algo conhecido para aquele povo. Por quê? Porque quando eu conheço aquilo que eu estou pregando e aquilo que eu estou vivendo, eu existo naquilo que eu declaro. Eita glória, irmãos. Fica aí com esta palavra, nós vamos orar. Quero te lembrar que domingo teremos 2 cultos, às 9 da manhã e também às 18 horas. Você é o nosso convidado. Hoje, sexta-feira e domingo, né, nós teremos aí 2 horários de cultos em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Pai, amém, do Filho e do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que você possa viver, mover e existir a cada dia sobre esta palavra. E sobre esta palavra nós declaramos curas e libertações em nome de Jesus. Ficamos por aqui, um ótimo final de semana. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus.